Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa condição dentária que pode ficar escondida por anos, sabe, causando dor, frustração e que muitas vezes passa batido num diagnóstico comum. É uma fratura oculta, conhecida como laceração cementária. Já pensou ao dentista com um problema que não some nunca? Tenta um tratamento, tenta outro e nada resolve. A dor ou aquele inchaço sempre volta. Pois é, essa é a realidade de quem tem uma laceração cementária e não sabe. É um verdadeiro mistério médico acontecendo dentro da boca. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos desvendar essa história juntos. A gente vai seguir as pistas, eliminar os suspeitos do costume e descobrir como é que os especialistas finalmente conseguem identificar e tratar essa condição tão danada. Bom, vamos começar pelo cenário que, olha, confunde tanto os pacientes quanto os dentistas. Os sintomas. Eles parecem super familiares, mas a origem? A origem é tudo menos comum. É aqui que o problema começa. A pessoa pode chegar com o que os dentistas chamam de bolsa periodontal. É um espaço bem fundo inflamado entre a gengiva e um único dente. Às vezes tem um inchaço que vai e volta ou uma dorzinha chata na hora de morder. A primeira coisa que se pensa é numa doença de gengiva normal, só que os tratamentos para isso simplesmente não funcionam. E não funcionam porque a causa real é outra. E aqui, olha, está o ponto central de tudo. A laceração cementária é uma ótima imitadora. Ela se disfarça de outras doenças, o que, como esse consenso de especialistas aponta, leva direto a diagnósticos errados e tratamentos que não dão em nada, só prolongam o desconforto. Então, que nem um bom detetive, né? O primeiro passo para resolver esse mistério é ir eliminando os culpados mais óbvios da lista. Olha só, a primeira grande pista é se o dente está vivo ou não. Fraturas normais, na maioria das vezes, acontecem em dentes que já passaram por tratamento de canal, que já tiveram um nervo removido. Agora, a laceração cementária, ela costuma aparecer em dentes vitais, ou seja, com o nervo ali intacto. Isso, gente, é um detalhe que muda todo o rumo da investigação. A segunda pista é o padrão do estrago. A doença periodontal clássica causa uma perda óssea mais espalhada em vários dentes. Já a laceração cimentária, não. Ela cria um problema super específico, uma bolsa profunda e isolada bem ali, no ponto exato onde o fragmento está irritando o tecido. Pensa assim, é como se a gente tivesse um jardim inteiro super saudável, mas com um único buraco, bem misterioso, num canto só. Ok, a gente já riscou os suspeitos de sempre da lista. Então agora chegou a hora de revelar quem é o verdadeiro culpado e entender como ele age. Para a gente entender essa laceração, primeiro a gente precisa saber o que é o tal do cimento. Ele é essa camada fininha que cobre a raiz do dente por fora. A analogia da casca de árvore é perfeita. Ele protege a raiz e ajuda a prender o dente no osso. O jeito como isso se forma é quase como um acidente em câmera lenta, sabe? A ligação entre a casca, que é o cimento, e a madeira, que é a dentina na raiz, tem uma fraqueza natural. Daí, forças muito grandes, seja por apertar os dentes ou por uma pancada, podem fazer com que uma lasca desse cimento se solte. E esse pedacinho solto age como uma farpa, sabe? Causando uma inflamação que não para e que vai destruindo o osso em volta. Existem alguns fatores, sim, que aumentam o risco. A idade é o principal deles, porque com o tempo o cemento fica mais grosso e a sua cola no dente pode enfraquecer. Pessoas que rangem os dentes, que têm bruxismo ou que já sofreram alguma pancada no dente também entram nesse grupo. É uma mistura de envelhecimento com estresse mecânico. E agora a gente chega no clímax da nossa investigação. Como é que os clínicos finalmente desvendam o caso e encontram a prova do crime? E é aqui que mora o grande desafio. Durante anos, essa condição foi super subdiagnosticada, porque a principal ferramenta de imagem, aquele raio-x comum de rotina, simplesmente não conseguia enxergar o problema. A virada de jogo mesmo veio com imagem 3D. A tomografia computadorizada, ou CBCT, foi um divisor de águas. Em vez de uma foto chapada, em 2D, ela dá uma reconstrução tridimensional da raiz. Isso permite que o dentista olhe o dente por todos os ângulos e finalmente encontre aquele pequeno fragmento que está causando o problema todo. O ponto-chave é o seguinte: com a imagem 3D, os clínicos sabem exatamente o que procurar. É uma pequena massa que aparece branquinha, densa no exame, com formato de um espinho ou um floco solto ali na raiz. É essa a prova final, a arma do crime, digamos assim, que bate o martelo no diagnóstico. Ok, identificamos o culpado. E agora?
Como é que a gente resolve esse caso? O tratamento pode variar bastante, viu? Depende muito da gravidade e de onde a fratura está. Às vezes, um simples ajuste na mordida já ajuda. Em outros casos, é preciso uma pequena cirurgia para conseguir acessar e remover o fragmento. Mas o princípio por trás de tudo é sempre o mesmo: remover completamente aquela farpinha que está irritando. E uma coisa muito interessante é que o lugar onde o fragmento tá muda tudo. Se a gente olhar aqui no gráfico, fica claro. As fraturas mais perto da coroa do dente, na parte de cima da raiz, são mais fáceis de tratar e o sucesso é bem alto. Agora, aquelas que acontecem lá na pontinha da raiz, essas são as mais desafiadoras e com a cura mais difícil. E olha, isso é tão importante que vale a pena repetir. Não importa a técnica usada, o sucesso do tratamento depende de tirar aquela farpa por completo. Se qualquer pedacinho ficar para trás, a inflamação e a perda óssea muito provavelmente vão continuar. Mas a boa notícia é que, quando o diagnóstico é certeiro e o tratamento é bem feito, o resultado é impressionante. Um estudo importante mostrou esse número, 94%. Essa é a porcentagem de dentes tratados que continuaram na boca, funcionando direitinho um ano depois. É um final feliz, né? Para um problema que antes era um baita mistério. Então, se tem uma coisa para guardar de toda essa nossa conversa, é isto aqui. A combinação de um problema muito localizado, teimoso num dente que ainda está vivo, tem que acender um alerta. Essa é a assinatura principal da laceração cimentária. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? A história da laceração cimentária, que de obscura passou a ser diagnosticável graças à tecnologia 3D, faz a gente pensar: o que mais será que está aí, escondido bem na nossa frente e a gente ainda não consegue ver? Quantos outros mistérios estão só esperando pela próxima geração de ferramentas para serem finalmente desvendados? O futuro da odontologia com certeza vai ser fascinante.